tem muito o estereótipo, né? Esse preconceito de que psicólogo é coisa de louco, é coisa, né, para louco, eu não tô louco, então eu não vou lá. Eu acho que a pandemia mudou um pouquinho isso, tá? Vamos ver depois da pandemia. Porque, pelo visto, todo mundo na pandemia teve depressão. A depressão já vinha, né? Sim, assim, mas tipo, todo mundo trancado dentro de casa sem fazer nada, o pessoal começou a pensar, aí começou a dar ruim. Eu acho que além da depressão, a ansiedade também se intensificou muito na pandemia, pelo menos da minha prática, não sei, o Carlos pode contribuir também. Mas enfim, eu acho que tem muito esse estereótipo, porque as pessoas não entendem muito que profissão é essa. Eu já escutei muitas pessoas falando assim, mas por que eu vou lá sentar e ficar falando da minha vida para uma pessoa que eu não conheço? Né? Você faz isso no boteco dia sim, dia não. Exato. A questão é que você fala no boteco e você não quer ouvir nada de volta que não esteja contra ou que te desagrade, né? E o psicólogo não necessariamente vai te falar ou pontuar coisas que você goste, né? Normalmente o psicólogo vai te dizer algo que te desagrade, né? Mas aquilo é para te provocar, enfim, uma reflexão, a pensar. E aí a ideia é que você possa se mobilizar em relação àquilo e fazer algo e voltar na outra semana e continuar, enfim, entrando em conflitos, com as contradições e tudo mais. Mas, enfim, acho que é só para concluir meu raciocínio. Eu acho que é legal a tua pergunta, porque isso, as pessoas não entendem por que alguém estuda para ficar ouvindo o outro. Só que não é só ouvir, né? Eu acho que a gente vai entender. Por isso que eu falo que às vezes eu fico tranquila quando alguém sai, assim, entende, olha, isso não é para mim, ou eu tenho um limite em relação a essa profissão, porque não é só ouvir o outro. Né? Escutar esse outro implica num trabalho mental e até subjetivo nosso, assim, porque você é afetado, né, a pensar, a trabalhar com as suas questões, então a gente também tem limites. É uma profissão que te coloca a ter que saber com a tua própria impotência. Porque não é um deusinho. As pessoas acham que o psicólogo vai dar um conselho e vai dizer o que é que você tem que fazer para resolver o problema com a família. É claro, Matheus, como a gente está de fora, até no bar acontece isso. Né? O cara que está mais distante, ele consegue dar uma opinião. E às vezes é uma opinião super certeira. Eu acho ótimo. Mas o papel do psicólogo não é esse, não é te dar uma opinião ou um conselho, até porque tem aquele ditado, né? Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas eu acho que tem um ponto de entender, assim, que trabalho é esse de si com o outro, que você vai ajudando o outro a digerir questões. E qual é o ponto principal? Não estamos falando do superficial. Acho que esse é o ponto da psicologia. A gente não vai ficar na primeira camada, como fica no bar. É aí que está o ponto. Por isso que cutuca, por isso que provoca, por isso que machuca e por isso que as pessoas não vão. Porque sabe que vai cutucar para ir para uma outra camada. Eu gosto muito da metáfora assim, vai abrir o baú. A caixa de Pandora, né, ela vai ser aberta. O superficial, realmente, gente, a gente tem amigos, manicures, enfim, pedreiros, independente da função. Tem outras profissões. Tem coaching, tem consteladores. Tem só roda de amigos também que geralmente ajuda. Mas... Sim, mas aí é o superficial e que às vezes ajuda naquele momento, apazigua, mas né? O ponto mesmo, ninguém... Até chegar lá. O trabalho é provocar camadas assim mais internas, mais profundas, mais internas. Tem uma metáfora que o Freud usa, né? Que é muito interessante, que ele fala assim, né? Quando a gente está ali com o paciente, de alguma maneira a gente está fazendo um ritual invocando um demônio das profundezas. Né? Ele fala com essas palavras. A pessoa ouvir isso vai falar, nunca mais eu vou lá. É uma metáfora, né? Uma metáfora porque o que a gente tem dentro da gente, a gente não conhece de fato. Né? É interno, é desconhecido, é inconsciente.
Então, a ideia de que existe algo em nós que está para além da consciência e às vezes a gente não quer enxergar, pode ser colocado na ideia de uma coisa monstruosa, né? Mas também tem coisas belas, né? Tem uma beleza nisso. E ele fala que quando a gente está com o paciente, de alguma maneira a gente está provocando isso, esse interno. A questão é que quando esse interno aparecer, esse demônio, esse impulso, o que a gente vai fazer? A gente vai sair correndo ou vai parar para perguntar para ele? Então, o papel do psicólogo, do psicoterapeuta, é perguntar. Por isso, eu acho que é isso que a Carol falou, né? Que é interessante, que a gente vai usar da nossa subjetividade também. A gente vai estar de frente com isso, com o paciente, né? A nossa mente, a nossa subjetividade, ela é a nossa ferramenta. Então, a gente está na linha de frente do contato com esse algo interno do paciente, que se mistura às vezes ao nosso, e que isso pode provocar medo, angústia, pode não, vai provocar, né? Ansiedade também nossa, mas também empatia, né? Uma atitude de acolhimento, que é todas essas as variadas funções que a psicoterapia propõe, né? Então, o paciente vai se propor a se abrir também, porque ele vai intuindo que ali tem um campo, um lugar que sustenta isso. Que ele pode fazer isso, né? E às vezes, eu acho que muitas vezes ele vai perceber que ele não está diante de um Deus, né? De um ser pleno e bem resolvido, né? Calmo, tranquilo. Não, ele vai perceber que ele também provoca reações na gente, né? E que nós também somos humanos e estamos perto da vulnerabilidade. A questão talvez é que talvez a gente sinta, não sei, ou sustente que dá para suportar a vulnerabilidade também. Ela é parte da condição humana. De repente, eu diria até que ela é o que dá a condição humana. É a gente se sentir vulnerável.